esse ponto que você tocou, porque assim, a gente no Brasil está num ponto de sentar para discutir deshospitalização, Sim. momento exato de deshospitalizar, recepção do paciente no ambiente. Óbvio que Sim. aquele caso que eu comentei da pandemia é um caso absurdo. Sim. Mas existem milhares de casos de sucesso, casos incríveis, Sim. onde há um cuidado, há um pensamento na modificação do ambiente no qual o paciente vai ser recebido. Sim. E que torna a deshospitalização uma coisa incrível. Sim, né? com certeza. Tudo bem, os casos horrorosos pegam muito mais mídia do que os casos bons. Sim, mas o número de casos bons são gigantes. Tem muito caso bom. E assim, eu digo que a deshospitalização ela começa antes do paciente entrar no hospital. Não é quando o paciente entrou, não. O hospital em si, ele já tem que ter o planejamento do perfil daquele paciente. Então, assim, esse perfil de paciente X, ele vai para onde depois, né? Acho que é construção mesmo das linhas de cuidado que nós chamamos. Então, por exemplo, eu tenho um paciente que ele chega muito grave e que eu entendo que ele vai sair do hospital em algum momento, ele vai sair da UTI, ele vai para o quarto. Para onde é que esse paciente vai depois? Como é que eu construo esse depois? Se eu não tenho uma métrica, se eu não tenho os meus protocolos, quando a gente fala protocolo, a gente nem fala naquele engessamento do protocolo, não. Se eu não consigo olhar para o meu status social desse paciente, se eu não tenho um assistente social que acompanha, se eu não tenho alguém olhando para o processo de desospe, é muito difícil você ser assertivo. Eu adoro a palavra assertivo, porque você acha que vai vir um C, você mete logo um SS, que você já vê que não é aquilo que você está pensando. Muito bom isso. É muito bom. Eu gosto, eu uso muito deshospitalização assertiva, porque você pensar que o paciente vai sair, em que condição que ele vai sair, é muito complexo. Mas quando você olha que é uma pessoa atravessando um adoecimento, porque a gente classifica muito essa pessoa que está adoecida como um paciente que está ali doente para sempre. Era uma pessoa tão funcional quanto nós estamos hoje aqui, que provavelmente vai voltar para esse nível de funcionalidade depois, ou se não voltar, vai ser a funcionalidade dele para o depois mesmo. É quem ele vai ser, é o residual funcional que sobrou. O máximo possível, né? É o máximo possível dentro daquela possibilidade. Eu gosto bastante, eu sou bem enviesada. Mas você vê, né? A deshospitalização, ela nada mais é que um processo de alta, independente de qual seja o local de alta. E como toda alta, ela tem que ser planejada e feita durante todo o processo. Não pode deixar para o dia da alta, né? Exato. É igual quando o cara quer fazer lá, educar o paciente com relação à fisioterapia. Aí ele deixa para o último dia. Só que ele deixou para o último dia, o médico deixou para o último dia, a enfermeira, a nutricionista, o farmacêutico. Aí você joga aquela enxurrada de informação. Não vai funcionar esse processo. Não vai funcionar. Então, assim, a alta ela tem que ser trabalhada desde o início até o dia efetivo da alta. É só um marco, né, esse dia. Então, é todo um processo. A deshospitalização tem que ser a mesma coisa, né? Você tem que pensar ao longo de todo o processo, né? Exato. Quando o paciente chega, então, acho que é identificar quem é a equipe que vai assistir esse paciente dentro da demanda que ele apresenta. E aí, a partir desta equipe específica, se constrói o plano terapêutico de cuidados. E o que eu gosto muito da construção de plano terapêutico de cuidados é que ela vem mudando, né? Antes, o plano ele era construído apenas pelo médico. O médico diz, a equipe faz. Mas, hoje, o caminho que nós temos dentro do universo de deshospitalização é realmente todas as equipes olharem para aquele paciente, definirem suas metas, seus objetivos, e aí a gente começa a construir esse plano de cuidados dentro de macrometas de tempo também. Então, é o curto, médio ou longo prazo. O que esse paciente vai conseguir comigo aqui no curto prazo, no médio prazo, no longo prazo? Quando a gente pega um paciente, por exemplo, que sofreu um AVC, o curto prazo para ele dentro de um hospital geral é X, e aí dentro desse caminho do médio prazo, possivelmente ele pode estar numa instituição de transição, ou ele pode estar num ambulatório, ou ele pode estar até em home care mesmo, né, na atenção domiciliar que nós chamamos. E o longo prazo para ele é uma média de 2 anos. Quando a gente fala numa reabilitação pós-AVC, não dá para eu, em 15, 30, 60, 90 dias, dizer que esse cara atingiu a meta dele. Não atingiu, ele vai levar aí anos. Então, quando a gente constrói plano, a gente tem que se planejar, de fato, para isso. Até falei isso no podcast do Ti. Às vezes, a gente tem uma ansiedade para algumas metas serem atingidas e a gente esquece de outras. Então, talvez eu tenha aquela ansiedade tão grande de colocar esse paciente sentado e ajustar a cervical para ele poder voltar a andar no futuro, que eu esqueci que o pé está entrando em deformidade, que eu não coloquei uma órtese, que eu não apliquei uma toxina, e o pé deformado não vai propiciar a marcha. Então, é esse olhar do todo.
enquanto fisioterapeuta, a gente tem parte desse olhar, né? Mas aí vem a terapeuta ocupacional que olha também, vem o médico fisiatra que olha também, aí vem a fono pensando na disfagia, vem a assistente social pensando que aquela cadeira de rodas não vai dar para subir no prédio porque não tem elevador, a gente vai para uma cadeira escaladora, essa família vai precisar mudar. Aí a nutricionista já está preocupada que não atingiu meta, que a sonda naso que está ali vai ter que sair, porque não vai ter jeito de voltar a deglutir via oral, então vamos para uma GTT. Nossa, é um universo de profissionais e isso me deixa muito feliz, porque os times têm se integrado muito e hoje a gente conseguiu essa parceria, né, médica, nesse sentido de tirar um pouco desse medicocentrismo, e é um movimento que os próprios médicos têm feito também, então acho que é sensacional.